Ministro, bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Brasil. Queria começar fazendo uma pergunta daqui, que é a seguinte: a gente viu que o governo fez várias concessões, tanto no primeiro acordo e mais agora ainda nesse segundo acordo, e ainda não vimos nenhum resultado, nenhum efeito no fim dessa paralisação. O governo não cedeu demais? Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Em primeiro lugar, o governo vem negociando desde o início da semana passada. Essa é uma situação extremamente crítica, uma situação séria, e isso está tendo impactos relevantes sobre a economia e sobre a população de maneira geral. Então, nós precisávamos e tivemos que negociar com o movimento ao longo dessa semana. Nós fomos até o limite do que era possível para o governo, dentro do nosso quadro fiscal e dentro da responsabilidade fiscal. Então, nós apresentamos uma solução que, no nosso entendimento, atende o que foi demandado pela movimentação, pelo movimento, que é a redução de 46 centavos do preço do combustível na bomba. Precisamos trabalhar para que essa redução chegue efetivamente na bomba, e isso foi compatível com a nossa restrição fiscal. Evidentemente, como o presidente Temer já mencionou, é uma medida que tem um custo alto, é um custo de 9,5 bilhões de reais daqui até o final do ano. Então, isso vai impor sacrifícios e esforços através do Orçamento Geral da União. Mas é uma medida responsável dentro da nossa possibilidade e que vai permitir que o país volte à normalidade. Essa é a nossa preocupação. Ministro, não existe diesel de graça. Quer dizer, essa redução de 46 centavos no preço do litro do diesel vai ter um impacto, alguém vai ter que pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta, ministro? É o contribuinte. Exatamente. Somos nós. O preço do petróleo, o preço do diesel é determinado pelo preço internacional. O diesel, o petróleo é uma commodity internacional. Então, o aumento que nós observamos no período recente se deu em função do aumento do petróleo no mercado internacional e também da desvalorização do real frente ao dólar. Então, o preço é dado pelo preço internacional. Esta redução de 46 centavos, que vai chegar até o consumidor do diesel, ela será composta através de dois mecanismos. Em primeiro lugar, nós faremos uma redução de impostos no preço do diesel. Essa redução é de 16 centavos. Uma vez aprovado o projeto de reoneração da folha, nós vamos usar este projeto para compensar a redução de impostos. Nos termos da lei, nós não podemos reduzir impostos no exercício financeiro sem uma compensação. Então, 16 centavos é o máximo que nós conseguimos compensar neste ano. Os outros 30 centavos para chegar à redução de 46 que nós acordamos virá do Orçamento Geral da União. E é isso que tem um custo de 9,5 bilhões de reais daqui até o final desse ano. Mas, ministro, não é uma contradição para um governo que vinha defendendo exatamente a redução de subsídios, né? Até o senhor divulgou recentemente que a conta de subsídios do ano passado foi de 350 bilhões de reais foram concedidos. Não é uma contradição acabar subvencionando agora a redução do diesel através de subsídio? Afinal, quem paga essa conta sou eu, a Juliana, você e os telespectadores, são os contribuintes que vão acabar tendo que pagar essa conta de 9,5 bilhões. Não é um pouco uma contradição com essa política do próprio governo? Valdo, esse seu comentário é muito importante. O relatório que nós divulgamos dizia respeito basicamente aos subsídios tributários, que são muito pouco transparentes para a população como um todo. O que nós estamos fazendo aqui é um subsídio via Orçamento Geral da União. Existem políticas de subsídio, por exemplo, setor agrícola, existe subsídio através do Orçamento Geral da União. Então, a nossa preocupação é que a solução fosse compatível com a nossa restrição fiscal, e ela é, eu vou falar mais sobre isso, e que fosse absolutamente transparente o mecanismo que nós estamos utilizando. Então, o que me preocupa sempre é a existência de subsídios que não passam pelo Orçamento Geral da União e que não têm a adequada e necessária transparência. O que nós estamos fazendo é uma coisa absolutamente transparente. Existe custo? Sim, existe custo. O custo é de 9,5 bilhões de reais daqui até o final do ano. Como a Juliana falou, alguém precisa pagar essa conta. E essa conta está sendo paga com muito sacrifício através do Orçamento Geral da União, mas de uma maneira absolutamente transparente. Então, o que nós não gostamos e não faremos são subsídios implícitos que ninguém sabe quem paga e de que maneira eles são contabilizados. Não é o que estamos fazendo. Ministro, a gente está mostrando aqui no Bom Dia Brasil, ao vivo, que os problemas continuam, a resistência dos caminhoneiros, problema de desabastecimento, tem postos de combustível ainda vazios.
A que horas a gente vai ver esse resultado, essa redução de 46 centavos no litro do combustível lá na bomba? A que horas a gente vai ver isso? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que o governo vem dialogando com o movimento desde o início da semana passada. Evidentemente que a normalização da situação ela leva um tempo, porque os caminhões ficaram parados, estão no 8º dia de paralisação, então tudo para se normalizar, eu acho que ainda leva um tempo para que a economia volte a funcionar normalmente. Respondendo objetivamente sua pergunta, nós precisamos de duas coisas para viabilizar isso. Em primeiro lugar, o Congresso precisa votar a lei de reoneração da folha, porque é esta lei que vai permitir a redução de 16 centavos nos impostos que eu já mencionei. Em segundo lugar, nós editaremos hoje uma medida provisória que cria esse programa de subvenção econômica que nos permitirá fazer a redução de 30 centavos, portanto, compondo a redução de 46 centavos que estamos anunciando. Mas lá na bomba, quando é que a gente vai ver essa redução? Ela vai ser de 30 centavos imediatamente após a publicação dessa medida provisória e a aprovação da política de preços pela Petrobras, que será feita amanhã no seu Conselho de Administração, e os outros 16 centavos nós temos que aguardar a aprovação do projeto de reoneração da folha. Então, a nossa expectativa é que, ao longo dessa semana, a gente viabilize, na prática, essa redução de 46 centavos na bomba. É importante dizer que nós temos questões legais que precisam ser observadas nesse processo. E uma delas é a absoluta necessidade da aprovação do projeto de reoneração da folha. Então, só para deixar claro, não será nem hoje nem amanhã, né? É ao longo dessa semana, Juliana. Ministro, voltando para a questão fiscal, essa concessão, esse subsídio de 9,5 bilhões de reais nesse momento, compromete ali a meta fiscal deste ano? A gente sabe que a gente tem uma meta que não é muito boa, é uma meta de um déficit de 139 bilhões para esse ano. Compromete ou não essa meta, o que pode impactar ali nas expectativas de mercado? Não, Valdo, não compromete. Mais uma vez, nós fizemos tudo de maneira absolutamente responsável. Então, tanto a redução de 16 centavos, ela será compensada pela reoneração da folha e outras medidas tributárias com impacto em 2016. Então, isso será neutralizado do ponto de vista fiscal. Com relação aos 9,5 bilhões que você me pergunta, nós faremos o seguinte, nós anunciamos no último relatório bimestral de execução orçamentária e financeira um excesso de resultado vis-à-vis a nossa meta do ano, que é de um déficit primário ainda, de 5,7 bilhões. Então, esses 5,7 bilhões serão utilizados, então nós estamos usando a margem que nós temos hoje, então usaremos essa margem financeira e orçamentariamente usaremos a reserva de contingência. Só que ainda faltam 3,8 bilhões para chegar aos 9,5 bilhões. De onde vem esse dinheiro? Esses 3,8 bilhões serão obtidos através de corte de despesas do orçamento. Então, nós teremos que, sim, cortar 3,8 bilhões de despesas da execução do Orçamento Geral da União deste ano para poder fazer frente a este gasto de 9,5 bilhões. Então, 5,7 bilhões virão do nosso excesso de resultado já divulgado e discutido com vocês e 3,8 bilhões efetivamente de cortes de despesas orçamentárias. Ministro, o governo cedeu mais uma vez, cedeu de novo para atender uma categoria. Agora o senhor está dizendo que esse dinheiro vai sair dos cofres públicos. E a pergunta é a seguinte, outras categorias também têm reivindicações. Há espaço para atender a outras categorias? Juliana, nós tivemos um problema muito grave, a economia estava paralisada, a população sofrendo, todos nós acompanhamos o que aconteceu no Brasil ao longo da última semana. O presidente Temer disse ontem que nós fizemos um grande sacrifício e fomos ao limite do que é possível para a gente atender às reivindicações respeitadas as nossas leis e respeitadas a restrição fiscal e também respeitada a Petrobras, que ela está sendo preservada nesse processo. Agora, objetivamente, nós não temos espaço para nenhuma concessão adicional. Então, fizemos o que era possível fazer para resolver uma situação gravíssima que exigia ação, exigia medidas imediatas para que o Brasil volte a funcionar normalmente. Ministro, como fica o crescimento da economia? A gente sabe que aquela previsão de 3% já caiu para 2,5% e depois dessa paralisação, fruto de um governo nesse momento enfraquecido politicamente, tem muitos especialistas dizendo que a gente pode ter um crescimento de 2% ou até menos do que isso. Qual que é a sua previsão? Paulo, eu acho que é cedo para a gente rever estimativas de crescimento. Nós acabamos de soltar
a nossa estimativa para o ano de 2,5%, que é absolutamente consistente com a realidade atual e muito próximo à média de expectativas de mercado. Este movimento, eu não nego, é evidente que ele tem impacto na economia, foi uma semana de paralisação, isso afetou as empresas, afetou a população. É difícil hoje você dizer qual é o impacto desses 8 dias de paralisação sobre o crescimento da economia. A minha avaliação é que nós, retomando a normalidade, aí temos condição de trabalhar para manter a economia nesse crescimento de 2,5%. Evidentemente que isso depende de uma série de coisas e depende também da continuidade do nosso trabalho junto ao Congresso Nacional para aprovar medidas que são importantes para o Brasil, medidas que são importantes para a gente melhorar a eficiência, aumentar a eficiência da economia brasileira. Então, o trabalho não para, a gente precisa continuar e com uma agenda legislativa importante. Ministro, a gente vai acompanhar, então, como é que vai ser esse dia de hoje. Eu agradeço pela entrevista aqui no Bom Dia Brasil. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigada.